Fala galera esperta, Leandro Solima na área, vamos falar de Série D, vamos falar da eliminação do Manauara diante do Asa de Arapiraca e principalmente que lições o Robozão pode aprender diante deste episódio, desta eliminação, que lições a equipe pode levar para a próxima temporada, para a próxima vez que ele disputar a competição. Vamos falar sobre isso tudo, mas antes, é claro, roda a nossa vinheta. Já se inscreveu no canal do Leanderson Lima? Ainda não? Tá esperando o quê, cabra? Vem, se inscreve aqui no nosso canal. Vamos falar de futebol amazonense, vamos falar de campeonato brasileiro, vamos falar do futebol alternativo brasileiro, né, galera? Que essa aqui é a nossa proposta e é esse o trabalho que a gente está fazendo aqui. E vamos falar aí de Asa de Arapiraca versus Manauara. E que considerações eu tenho para fazer sobre essa participação do Robozão no campeonato, né? Primeiro, pessoal, obrigação de subir. Esse é um ponto que todas as vezes que a gente tem um representante disputando o Campeonato Brasileiro da Série D, Campeonato Brasileiro da C e por aí vai, sempre tem aquela expectativa de que a gente vai conseguir um acesso, até porque o futebol amazonense nos últimos anos, né, tem conseguido alguns acessos, inclusive título, né, que a gente nunca teve título no futebol, até isso a gente teve nos últimos anos. Mas o que eu digo para vocês especificamente sobre o Manauara é o seguinte: a gente está falando de uma equipe jovem, de uma equipe sem torcida, e é aquela história. Eu não vejo assim como uma obrigação do Manauara subir, porque a gente está falando de uma equipe muito jovem, de uma equipe que está só na segunda disputa do seu Campeonato Brasileiro da Série D. É claro que as pretensões do clube são pretensões de acesso. Não teriam montado times como montaram nas duas participações se não fosse essa pretensão. Mas, no meio do caminho, né, a gente vê, por exemplo, outras equipes mais tradicionais, mais de camisa pesada, que demoram muito mais para sair da quarta divisão. No meio do, falando em camisa pesada, a gente até pode citar aqui, por exemplo, o Sampaio Correia, que foi adversário do Manauara e não passou do primeiro mata-mata. Então, só para aí a gente vê que a coisa não é tão fácil quanto pinta. Essa consideração número 1. Consideração número 2, gente, e a gente tem que falar isso aqui. O Asa de Arapiraca é um time melhor no seu cômputo geral. Se a gente for olhar os dois jogos, por exemplo, o Manauara segurou um empate no primeiro jogo até ali o apagar das luzes e acabou sofrendo um gol em casa, uma derrota em casa, o que num campeonato de mata-mata é uma situação muito complicada quando você perde em casa. Em compensação, no jogo contra o Asa, lá no Fumeirão, ele consegue fazer um bom primeiro tempo, né? Segura ali, não toma gol no segundo, mas é aquela história. O Asa joga com o regulamento debaixo do braço e consegue ali a vitória que ele precisava, né? No placar geral, no placar agregado para conseguir subir de fase. Mas quando a gente olha a campanha de cada uma dessas equipes, você vê o quê? O Asa foi muito melhor. Então a gente tem que tirar esse chapéu, sabe? O futebol é isso também. A gente tá vendo que, no geral, o Asa foi melhor, tem um time melhor e conseguiu se sair bem. Então a gente tem que parabenizar aí o time do Asa pela campanha que fez e dizer aqui que o Asa é candidatíssimo ao acesso no Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos ver cenas dos próximos capítulos, mas até aqui o que a gente viu, o que eu vi, por exemplo, é isso. E uma coisa que a gente tem que ver, gente, que acesso não é acidente de percurso. Por exemplo, para você chegar a um acesso, você tem que ter uma campanha muito boa, como é o caso do Asa, aí, que se posicionou entre as melhores equipes do Campeonato Brasileiro. Então, esse conjunto da obra, na hora que você vai para o mata-mata, ele é muito importante também. Então, assim, não é acidente de percurso. E que lições eu acho que o Manauara ele pode absorver para si, né, para o clube, para que ele possa, de repente, conseguir esse acesso, porque a cada participação, e o clube só teve 2, né, ele mostra, sim, que tem uma força, que tem condições de chegar, de repente fazer um ajuste ali, outro aqui, né? Eu acho que a gente tem que de repente até apontar esse caminho, né? A nossa obrigação aqui como
pessoa que trabalha com o futebol amazonense, que já viu muita coisa no futebol amazonense. E falando dessa questão do conjunto da obra, tem até um vídeo que eu gravei aqui para a galera não falar, vocês são tudo engenheiro de obra pronta, aquela coisa toda, não, né? No dia 15 de junho, eu fiz uma ponderação falando, quando a gente puxa essa questão do conjunto da obra, onde eu falo aqui sobre as minhas impressões de alguns tropeços que os representantes do nosso estado tiveram no Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos relembrar aqui um pouquinho desse vídeo aqui. Pessoal, quando o assunto é o Campeonato Brasileiro da Série D, devo dizer uma coisa para vocês. Estou, de fato, intrigado com a participação dos nossos representantes. E aqui eu estou falando do Manauara e do Manaus FC. Porque, sinceramente falando, pessoal, quando eu penso que a coisa vai engrenar, quando eu penso, por exemplo, que o Manauara vai vencer o Humaitá fora de casa, mesmo jogando fora de casa, porque o Humaitá simplesmente não marcou ponto nenhum, não havia marcado ponto nenhum até essa 9ª rodada, e dessa vez o Humaitá faz o quê? Ele vai lá e marca seu primeiro pontinho em cima do Manauara, até então líder, ainda líder, sim, é verdade, porque ele tem um ponto à frente da Tunaluso, mas olha, é de cair o queixo que o Manauara não tenha conseguido vencer essa partida, né? Saiu na frente e acabou tomando empate. Agora a situação fica até mais tensa no que diz respeito ao Manaus, porque simplesmente nessa rodada o time perdeu em casa para o Gás por 2-1. E esse resultado deixa o Manaus mais uma rodada fora da zona de classificação. O Manaus tem a 5ª posição e 12 pontos conquistados, 2 atrás do Independência do Acre. E essa instabilidade das equipes de Manaus e de Manauara na Série D deixa aquela pulguinha atrás da orelha da gente, porque, como eu já falei para vocês aqui, pode ser que dessa vez a gente tenha uma situação diferente, mas historicamente os times que subiram conseguiram ir muito bem nessa fase de grupos. E apesar do Manauara ainda estar líder, como falei para vocês, esse é o tipo de tropeço que a gente não costuma ver numa equipe que sobe. Pois é, nesse vídeo, galera, que eu gravei no dia 15 de junho, eu mostro o seguinte, que as equipes, os representantes do Amazonas, mostravam algumas ali dificuldades, algumas coisas que um time que quer subir não pode mostrar na fase de grupos. Aí você vai me dizer assim, Leandro, mas no ano passado o Manauara arrasou na fase de grupos e não subiu. E aí eu digo para vocês o seguinte, sim, é verdade, isso aconteceu. Só que você vê equipes que conseguem muito bem na primeira fase, às vezes não conseguindo acesso. Mas você não vê equipes que têm tropeços como esse que o Manauara teve diante do Lanterna, diante do pior clube, do pior time do grupo, sabe? Não vê um vacilo desse e também não vê uma equipe que se classifica em 3º, 4º lugar, ali nas bombas, às vezes chegando ao acesso. É muito raro que isso aconteça. Então, de cara, o Manauara precisa, quando voltar a disputar, aquela coisa toda, ele precisa passar o carro da primeira fase. 2 vezes, nas 2 ocasiões em que a gente subiu de divisão da D para C, nós tivemos equipes que fizeram uma campanha rasa quarteirão, que a gente teve o Manaus em 2019 e teve o Amazonas em 2022, entendeu? Então, assim, não tem conversa, tem que chegar e sentar a botina, sabe? Porque isso vai mostrar o seguinte, quando você faz uma campanha muito boa na primeira fase, quando você deita para cima dos adversários, assim, e atropela mesmo, porque quando você faz uma campanha muito boa na primeira fase e você atropela os adversários, você está ali colocando ali um voucher, né, para dizer, olha, eu sou candidato, sim, a um acesso, porque na segunda fase da competição, quando começam, de fato, os mata-matas, é muito mais complicado, é muito mais difícil. Se você sobra na primeira fase, você tem condições de dizer assim, olha, eu estou muito bem para buscar esse acesso. Você coloca a sua equipe no nível um pouco melhor. E agora falando do técnico Luiz Carlos Vinck, que foi muito criticado nesse mata-mata, principalmente, né?
e tem algumas coisas que a gente precisa falar, né? O Vink, ele é um cara que ele tem uma relação muito próxima, assim, com o torcedor amazonense, por conta das passagens que ele já teve aqui no São Raimundo, na época que o São Raimundo estava na Série B, pelo Nacional, por Rio Negro. O primeiro título dele, ele tem uma conexão grande aqui com o futebol amazonense, que é o primeiro título que ele ganhou na carreira foi aqui. E aí aquela coisa toda, né? E ele é um cara muito educado, é um cara muito tranquilo, a imprensa, de um modo geral, gosta muito dele, mas, assim, para a torcida, e a torcida sentou a botina aqui, e alguns, até companheiros aí de profissão também, chamaram o cara de covarde, porque por conta da postura do time nos mata-matas. Eu não vou aqui xingar o Luiz Carlos Vinck por um motivo muito simples, porque vocês conhecem meu trabalho, vocês sabem qual é a linha que eu adoto. Eu não estou aqui caçando like, eu não estou caçando inscritos de qualquer jeito, porque é muito fácil você pegar, né, e canalizar a raiva, canalizar ódio para crescer na internet, porque a internet às vezes é muito disso, né, movida nessa hype aí. Mas umas coisas assim a gente tem que dizer sobre esse trabalho do Vinck, e de fato, assim, ele fez algumas escolhas equivocadas nesse mata-mata. Nesses dois mata-matas, né, o outro ele acabou passando de fase, mas de repente, sim, eu acho que a postura do time poderia ter sido um pouco mais agressiva. Inclusive, eu vou dizer mais, no jogo de ida contra o Sampaio Corrêa, poderia ter sido mais agressivo, poderia ter conquistado, de repente, boa parte da trajetória ali da classificação ali no jogo de ida mesmo. Na volta foi aquele negócio, acabou ganhando. E no jogo de ida contra o Asa aqui em Manaus, o time, de repente, respeitou demais. Vamos dizer assim, né? Respeitou demais e acabou pagando o preço, tomando um gol ali no finalzinho. Talvez também tenha aquela questão da mentalidade, que é uma coisa que eu até já falei também aqui num vídeo no canal, que é a questão de dizer assim, uma declaração que ele falou antes do jogo contra o Sampaio Corrêa, que a ideia era sair vivo de lá. E às vezes eu penso, sabe, gente, assim, às vezes não, às vezes a maior parte do tempo, muito das vitórias ou derrotas que a gente constrói também por uma questão de mentalidade. Porque você, como treinador, você tem que dizer para o teu time ali acreditar, para o teu time ir para frente, tentar vencer fora de casa, sabe? Agredir realmente o adversário. E, de repente, talvez isso tenha faltado realmente para o Vinck. Então, é aquela coisa, pagou o preço, no fim das contas, numa eliminação. E para finalizar o vídeo aqui, gente, ainda falando sobre o Luiz Carlos Vinck, mas é uma lição que eu acho que o Manauara pode pegar para as próximas contratações, aquela coisa toda, é dizer o seguinte, né? O Vinck, ele trouxe esse clima de revival, né, por ser um velho conhecido do futebol amazonense. Então, no primeiro momento, ali tinha realmente uma expectativa de que pudesse a coisa andar, mas quando a gente olha para o currículo do Vinck, e aí é uma coisa importante, né? A gente dizer o seguinte, ele não tem acessos em campeonato brasileiro. Tem acesso de segunda divisão de campeonatos regionais. E isso é uma coisa que, de repente, se eu tivesse escolhendo, se eu tivesse um clube e tivesse escolhendo, eu optaria por trazer um treinador que, pelo menos, tivesse a experiência de um acesso naquela divisão. Aí você vai dizer assim também para mim, Leandro, mas o treinador do ano passado tinha acessos, era campeão e não conseguiu subir. Certo, isso é verdade. Mas eu escolheria alguém que já fez o caminho. Porque das duas, uma, ou você escolhe alguém que já fez o caminho, que tem esse resultado no currículo, que conhece a competição, caso o Vinck conhece, mas não tinha tido êxito de um acesso, ou você traz ali, aposta num jovem treinador sedento ali por sucesso, ambicioso, que vai de repente conseguir esse feito. No caso do Vinck, por exemplo, a gente está falando de um treinador que está nativo aí desde 1999, ou seja, 26 anos de carreira, e em 26 anos de carreira ele não tinha conseguido um acesso de campeonato nacional. Pessoalmente, eu acho muito tempo,
Eu acho muito tempo para não conseguir um acesso. Então, aqui quem está falando é o Leanderson, né? Leanderson Lima, talvez tivesse escolhido um treinador, teria buscado pelo menos um treinador que já tivesse tido essa experiência. Não tem dinheiro para contratar um treinador com essa experiência, aí você aposta de repente num treinador jovem, mas um treinador experiente que não tem esse tipo de feito no currículo para a competição que eu estou disputando, de repente também acho que podia ser um sinal de alerta. Mas é aquela coisa, o futebol é isso também, gente. Como eu falei para vocês, não é só uma peça. Por exemplo, muitas vezes as pessoas dizem assim, o fulano errou o pênalti e foi o culpado pela eliminação, pela derrota, pelo não acesso. Às vezes é aquela história. Não é só como a gente diz aqui, não é só um erro pontual, um erro que aconteceu ali. Às vezes, o conjunto da obra ali, faltaram algumas coisas que permitiram que a equipe, de repente, não tivesse o êxito que todo mundo gostaria que essa equipe tivesse. Eu tinha falado de finalizar com o Vink, né? Mas eu finalizo aqui com a mensagem que o Manauara postou, cara, que foi uma mensagem que eu considerei aqui legal, né? Fim de temporada para o Manauara Esporte Clube, deixamos sangue no campo, jogamos com o coração e a alma, carregando o peso e o orgulho de ser o robô da Amazônia. Fomos à luta em Alagoas, com desvantagem, mas não nos abatemos. Lutamos de igual para igual, guerreamos até o último minuto e saímos com a cabeça erguida após o 0-0. Nosso agradecimento vai ao torcedor amazonense que acreditou, vibrou e esteve com a gente em cada passo. Vocês são a nossa força. Em 2026, o Robô do Norte volta ainda mais forte, mais preparado e mais determinado. Isso não é o fim, é apenas o início de uma nova caminhada. É isso. Eu acho que é isso. Gostei, inclusive, desse comunicado, porque não ficou no mimimi. Muitas vezes o clube é eliminado e fica naquela, por que o juiz, por que não sei o quê, por que isso e aquilo. Não. É isso, levanta, sacode poeira e dá a volta por cima. E eu vou dizer para vocês aqui, esse é o tipo de comportamento que leva uma equipe ao êxito, sabe? Não sei em que momento esse acesso vai chegar, mas com essa mentalidade, sabe, do segue em frente e trabalha, é que a gente consegue ter algum êxito na vida. É isso, pessoal. Manauara até 2026 e vamos que o futebol não para.